Oi, amiguinhos, amiguinhas, meu nome é Diego Della Vega e eu estou aqui para mais uma edição do Oestcast, o podcast da revista Oeste. Hoje eu estou sozinho, não tenho aqui ninguém do meu lado, nem visível, nem nada, e hoje eu estou aqui com o advogado Ricardo Pique Braga. Certo? É isso mesmo, né? Pique. Acertou. Que eu poderia falar muitas coisas sobre ele, mas eu vou dizer só que ele é palmeirense, então já estamos entendidos aqui. É um cara que tem muito bom gosto. Tudo bem, Ricardo? Tudo bem, você, Douglas? Tudo certo, tudo Prazer bem. estar aqui. E a gente vai falar principalmente sobre esse livro aqui, Deus, o Diabo, História e Cultura. Porque o Ricardo ele tem uma atuação muito grande, né, como jurista e tal, como advogado, mas eu achei mais legal falar hoje especificamente sobre esse livro, que é um livro riquíssimo, porque ele fala de quantos livros, cara? São 33. 33 livros comentados pelo Ricardo e que, sei lá, vai dar uma aula pra gente aqui. A imensa maioria desses livros eu só gostaria de ler, mas não li ainda. Então você vai contar pra gente um pouco sobre cada um desses livros, né? Você lançou no final do ano, né? O lançamento oficial foi semana passada. O livro foi publicado, começou a ser vendido na internet e tal no final do ano, mas o lançamento oficial foi semana passada. Ah, que legal, cara. E o título do livro não diz muito o que é, né? Sim, o subtítulo diz. Os resenhas aleatórias, exatamente. Exatamente. E você deve ser um cara obcecado em leitura, né? Sim, é um dos defeitos que eu tenho, é ler muito. Porque eu também sou, e é uma coisa tão difícil, né? Sim, você encontrar. A solução que eu sempre falo aqui foi adotar o livro digital, porque aí eu posso estar onde eu estiver, eu posso abrir e ler sem, né? Agora, um livro de papel assim é mais difícil ainda, né? Eu só leio livro de papel por enquanto, ainda não migrei. Aliás, você não lançou digital ainda, né, em digital, né? Não. Eu fui ver ontem. Não, ainda não. Eu só por enquanto estou no papel e ainda tenho esse apego. Né? Acho que é a idade, é um costume, né? Eu gosto de pegar o livro, olhar, folhear, ir e voltar. Eu sei que no digital dá para fazer tudo isso, mas ainda não estou com. Não criei coragem para fazer essa migração. Eu aconselho, cara, porque é muito mais fácil, é muito mais prático. Eu estou lendo como nunca li na minha vida, assim. Mas enfim, isso parece propaganda, né? Eu queria começar aqui por esse The Age of Reagan, de Stephen Hayward. Queria que você contasse um pouco. Esse livro é um livro... A Era de Reagan. A Era de Reagan. Ele conta... São 2 volumes. Esse livro é um livro, assim, uma pesquisa muito detalhada, em que esse escritor, ele faz o primeiro volume fala do que ele chama da Era do Liberalismo, que é a Era pré-Reagan. Liberalismo naquele sentido americano de social-democracia. O Partido Democrata, né? Partido Democrata. E mesmo do lado dos republicanos também tem muita gente que eles chamam de liberais, né? Que seria o nosso equivalente ao social-democrata, né? Que defende a intervenção do Estado em muitas áreas, um certo paternalismo, etc., né? E ele mostra, então, como se chegou aí. O livro começa com a morte do Kennedy. Aí assume Lyndon Johnson como vice, e é o que ele chama de auge do liberalismo. Aliás, vai completar agora 63, né? Vai completar agora 60 anos. 60 anos, nossa. Então esse seria o auge do liberalismo, com a máquina pública super inchada, com uma estrutura burocrática muito enraizada, né? Programas sociais, etc. E o livro começa aí e mostra o surgimento desse movimento representado pelo Reagan, que seria um movimento mais liberal tradicional, não no sentido americano, no sentido que os americanos chamariam de conservador, no sentido de diminuir o tamanho do Estado, de fazer retroceder um pouco essa burocracia, né? E aí ele vai contando, o primeiro volume termina com a eleição do Reagan, que foi em 80, o primeiro mandato,
E o primeiro volume acaba aí. E depois o segundo volume trata dos 2 mandatos dele. Ah, que legal. Que é 80-84 e 84-88. Né? E conta também não só das questões internas, mas também da política externa, que no governo Reagan foi um momento muito importante, né? Junto com a Thatcher e o João Paulo II, aquela questão do início da implosão do bloco socialista. Derruba esse muro, Gorbachev. É isso aí. Derruba esse muro, tem o discurso e tudo mais. Sei. E você acha, assim, uma questão que eu pessoalmente, não sou um especialista, não entendo o suficiente, mas tem gente que compara o Donald Trump ao Reagan. E não me parece que é o caso. O que você acha disso? Eu acho que tem muitas semelhanças e algumas diferenças. As semelhanças quais são? A estratégia do establishment liberal americano de empregar para desacreditar o Reagan. O Reagan também era ridicularizado como uma piada, como foi o Trump no começo. Falavam que ele era um ator de filme B e tudo mais. Primeiro ridicularizava, depois que ele ganhou, então passaram o ataque, saiu do plano de ridicularizar para um plano de um ataque a fascismo, os mesmos discursos, as mesmas táticas que foram usadas contra o Reagan, foram usadas também contra o Trump. Tá. Agora, quais são as diferenças? E assim, em termos de programa de governo, os dois têm muitas semelhanças. O Reagan abaixou impostos e o Trump também abaixou impostos. E eu, como acho o imposto uma forma de roubo, qualquer governo que abaixa o imposto já tem a minha admiração. É verdade. Porque a tendência é sempre aumentar impostos. Sim, claro. Abaixar imposto é uma coisa quase inimaginável. Agora, as diferenças também existem. O Reagan, ele era um político profissional. Ele foi, mesmo na época de ator, ele participou da vida sindical, do sindicato dos atores. Depois ele entrou no Partido Republicano, foi governador da Califórnia, imagina, da Califórnia. Hoje seria impensável, né? O estado da Califórnia hoje ele está super esquerdizado, digamos assim. Né? Mas ele foi governador da Califórnia, então ele tinha uma trajetória política e tinha o Partido Republicano, de certa maneira, apoiando as suas políticas. Depois que ele ganhou as primárias, o partido se uniu com ele. Ele tinha como vice o George Bush, que é um cara do establishment, né? É um cara que hoje muitos chamariam de Rhino, né? Que é aquele Republican in name only, que seria um republicano pero no mucho, né? Mas é um cara comprometido com o establishment, né? Sim. Então, mas ele conseguiu unir o partido em torno dele. Isso o Trump nunca conseguiu. Mesmo dentro do Partido Republicano, ele, mesmo depois de ganhar as primárias, mesmo depois de ganhar a eleição, sempre teve muita oposição. E o Reagan, me parece que ele tinha mais carisma que o Trump também, né? O Trump é um cara antipático, cara. O Trump ele tem um estilo um pouco arrogante, ele tem esse passado dele de milionário, né? De eu faço ou aconteço, um cara assim que tem um estilo de passa uma imagem de self-made man muito impositivo, né? E o Reagan não, o Reagan era um cara que falava baixo, muito simpático, contava piada. Então as pessoas tinham facilidade de simpatizar com o Reagan e dificuldade de simpatizar com o Trump. Exatamente, cara. Vamos aqui ver mais um. Eu vi aqui, esse livro também, é mais um livro que eu não li, eu acho que vou falar de todos que eu não li, que é a Revolta de Atlas, da Ayn Rand, né? Da Ayn Rand. Que eu sei que é muito grande, é um livro bem... É um tijolão. Assim, é um livro que nos Estados Unidos é muito conhecido. Por muito tempo foi dito que ele era o segundo livro mais lido depois da Bíblia. Nossa, não. Nos Estados Unidos. Isso por vários motivos, porque ele realmente trata de um estilo de vida, de uma ética que é bem americana, que é ultra individualista, no sentido de que se valoriza o trabalho individual, se valoriza a liberdade individual. Então isso é uma coisa muito americana e durante muito tempo fundações e milionários americanos distribuíam esse livro para bibliotecas de escolas, de faculdades e tal. Então ele realmente ficou um livro de grande penetração.
Ele conta uma história que é um romance. É um romance. Não tá. é um livro de filosofia. Tá. Mas a autora, a Ayn Rand, é uma filósofa. Ela tem uma filosofia que chama objetivismo. Mas ela é famosa pelos romances. Só que ela intercala no discurso de alguns personagens, em alguns momentos do livro, as ideias dela. Tá? Isso é relativamente comum em alguns autores. Né? Que o próprio George Orwell fazia isso, às vezes. No meio de um discurso de um personagem, ele joga ali algumas ideias dele. Né? Mas é um romance, e a base do romance, da Revolta de Atlas, é que a sociedade começa a criar cada vez mais empecilhos, dificuldades, tributos, regulações para as empresas. A sociedade, no caso, o Estado. O Estado. E o conjunto das pessoas começa com essa mentalidade de desvalorizar o trabalho dos empresários e vê-los como pessoas nocivas à sociedade. Até que isso vai tomando um volume em que as atividades começam a entrar quase que num colapso, porque alguns empresários simplesmente começam a desistir de atuar. Começam a abandonar suas atividades. Sim. E vão saindo. Daí o nome, a Revolta de Atlas. Né? Atlas seriam aqueles que carregam o mundo e, de repente, eles cansam de carregar o mundo. Certo. Né? E falam, não quero mais brincar. E aí a sociedade entra num colapso, vamos dizer assim. Nossa, né? cara. Então, ele chega a ser uma distopia nesse sentido, de que ele vai mostrando um mundo em que a atividade empresarial vai se tornando quase que impossível a ponto de os empresários desistirem, e isso leva a um colapso do funcionamento econômico. Tá. Né? E nunca foi filmado, não, né? Tem um livro. Um filme, tem um livro. Tem um filme antigo. Tem um filme antigo. Tem. Tanto do Revolta de Atlas, como de um outro livro também conhecido dela, que chama A Nascente, que também é um romance, é uma história de amor, mas que também tem muito dessa filosofia dela, que é uma filosofia ultra-individualista. Tentar achar esse filme. Agora, tem aqui o Hamlet, do Shakespeare, né? Do William Shakespeare. E eu acho incrível, assim, porque eu acho dificílimo. O Shakespeare é difícil de você ler, você entender. Sim. Se você não tiver uma atenção total, absoluta. E eu já tentei ver algumas... Eu observei algumas adaptações para cinema que são, eu acho, até meio ridículas, assim, porque você pega o Romeu e Julieta e coloca no posto de gasolina, no meio oeste americano, e eles continuam falando do mesmo jeito. Você fala, isso não é popularização, vocês não estão passando. O que eu conheço é os irmãos Lamb, que fizeram Contos de Shakespeare. Você conhece? Não, esse não. Eles fizeram todos as principais peças do Shakespeare em formato de contos, bem acessíveis. Você consegue ler aquilo lá e entender o básico, né? Claro que você vai perder a profundidade dele. Eu abro esse capítulo do Hamlet falando sobre isso. Quer dizer, o Shakespeare, evidentemente, é difícil, ele é um autor do século, sei lá, 15... 16, né? 15, 16, né? E, então, assim, aquele inglês é difícil mesmo. Mas existem boas traduções e boas adaptações. Sim, tá. E eu começo dizendo isso, que acabou a desculpa. Por quê? Essa tradução que eu fiz a resenha é feita pelo Milor Fernandes. Eu lembro disso aí, é verdade. O Milor Fernandes, ele traduziu o Hamlet e traduziu também o Rei Lear. E são traduções fantásticas, porque ele não se apega à forma original, ele procura manter a ideia, manter o contexto, manter as sacadas do Shakespeare, porque o Shakespeare era muito sarcástico, muito irônico. Ele era realmente... Vale a pena também ler em inglês no original, porque tem coisas que você só pega o sentido ali. Mas o Milor Fernandes foi muito feliz nessas traduções. Então são leituras muito leves também. Então eu recomendo muito a leitura do Hamlet na tradução do Milor Fernandes. Sim. E por que você escolheu o Hamlet e não outra peça do Shakespeare? Porque eu acho que, eu até falo isso também, o Hamlet talvez seja a segunda peça mais conhecida e comentada do Shakespeare. Só perde para Romeu e Julieta, que você mencionou. Né? Apesar que são estilos diferentes. O Romeu e Julieta é um romance e o Hamlet é um drama existencial, digamos assim, né?
E ele é muito comentado, tem comentários, até menciono interpretações do Freud, de outros autores sobre o que passava na figura do Hamlet, né? Daquela dúvida, o ser ou não ser, né? Aquele drama existencial. Então, é uma história muito interessante, porque tem esse componente psicológico por trás, né? Então, eu gostei muito quando li. Eu nunca escolho de antemão, não, eu vou ler esse livro para resenhar. Eu vou lendo e quando eu gosto muito, daí eu faço a resenha. Sim, sim. E quem quiser ter uma ideia do Rei Lear, assiste o Rei Leão, né? Que é uma super simplificação do Rei Lear. Né? Na verdade, foi bom até você ter comentado isso. Eu acho o Rei Leão uma adaptação do Hamlet. Do Hamlet? Do Hamlet, porque se você lembrar da história, tem lá o Simba, que é o filhote, o pai dele, ele é destronado e quem assume é o tio. É o tio, Scar. Que é justamente a história do Hamlet. É verdade. É justamente a história. E ele depois fica naquela dúvida se ele deve se vingar ou não. Se ele deve. É justamente a história do Hamlet. É exatamente a história do Hamlet, não do Rei Lear, do Hamlet. Que louco, né? O Rei Leão é uma adaptação do Hamlet. Nossa, cara. Agora a gente vai aqui para... Esse livro é muito atual, cada vez mais atual. A Nova Era e a Revolução Cultural, Fritjof Capra e Antônio Gramsci, do Olavo de Carvalho. Sim. Eu acho super, porque eu acho que o Brasil é o projeto gramsciano perfeito. Assim, aqui deu certo. Aqui, né? Mas eu vejo isso no mundo todo. Você pega, eu brinco que hoje não tem para onde correr. Né? Você vê os Estados Unidos, a Europa, esse projeto está sendo posto, está aflorando. Né? Tudo o que eles plantaram ao longo de décadas de infiltração, de ocupação de espaço, aparelhamento, agora está... O que o Gramsci falava era: um dia você vai... o socialismo ele não vai vir de uma revolução. Um dia você vai acordar, vai olhar para o lado e falou: pronto, estou no socialismo. E é justamente mais ou menos isso que está acontecendo. Né? Quer dizer, você olha para o lado e você vê que tudo está acontecendo e meio que automaticamente. Não teve massas com tocha, como teve. Que era o processo antigo. Exato. Né? Mas e o Capra? Eu não conheço. O Capra é o autor daquele O Tal da Física. Nesse livro, o Olavo de Carvalho, são dois ensaios. Um sobre o Capra, que ele chama de A Nova Era, e o outro sobre o Gramsci, que é a Revolução Cultural. Ele faz a ponte entre essas duas coisas. E como é que ele faz? É muito curioso isso. A ponte que ele faz é com dois arquétipos. O arquétipo do yogi e do comissário. Que ele trata depois disso no Jardim das Aflições também, que é o outro livro dele. Então ele fala que quando você pega o yogi hoje, esse místico, ele abandona a ideia de Deus, de uma transcendência, para uma ideia mais mais cosmológica, mais de tudo, mais ampla. E quando você fala em cosmologia, você fala de ordem, né, e não de transcendência. Então aí é que entra a ligação, a compatibilização do yogi com o comissário. Que o comissário vai dizer: não, é ordem que você quer, eu sei como fazer. Entendeu? Nossa! Super interessante. Super interessante a abordagem que ele faz. Sim. E assim, o Olavo de Carvalho, esse é uma das resenhas mais polêmicas dos comentários que eu tenho ouvido de amigos, não? Porque o Olavo de Carvalho foi demonizado, né, pela mídia, pelo establishment cultural, né? Eu próprio, antes de começar a ler os livros dele, também tinha uma imagem assim de um polemista, um cara desbocado, um cara, vamos dizer, não sério. E a hora que você começa a ler os livros dele, primeiro que o estilo literário dele é maravilhoso. Ele é talvez um dos maiores escritores em língua portuguesa que eu já li. Ele escreve muito bem, de uma maneira clara e ao mesmo tempo culta, e escreve muito, muito bem. E o conteúdo, ele tem uma erudição assim absurda. Eu falo que talvez, em termos de erudição no Brasil, comparável a ele, talvez o Otto Maria Carpo. Sim. E são poucos os que têm o nível de erudição. Agora, ele é um cara que gosta de uma polêmica, ele não fica em cima do muro, ele vai fundo e coloca coisas. É desbocado mesmo, né? É isso. Né? E na comunicação verbal ele é desbocado, até como deliberadamente. Ele acha que é importante fazer esse contraponto e tal.
a obra dele fala por ele, né? Não preciso eu defendê-lo aqui. A gente estudou na mesma época na USP, mas infelizmente eu mal me relacionei com ele assim. Se eu soubesse que ele ia virar isso tudo, eu tinha insistido muito mais nessa amizade. Não, o papel que ele teve, né, culturalmente no Brasil é impressionante. Isso ainda está vindo à tona. Todo esse movimento mais conservador brasileiro, eu acho que ele é o grande responsável por isso. Não é Bolsonaro, esses caras são consequência disso. O Olavo de Carvalho, acho que ele permitiu que existisse esse pensamento, dizer, né? Porque era proibido, né? Sim, o brasileiro é um povo, eu vejo como um povo, na média, conservador, mas ele não tinha isso bem estruturado, né? O pensamento liberal conservador mais antigo, ele não foi renovado, né? Roberto Campos, Melchior, esse pessoal ficou um pouco... E eles não faziam esse embate cultural. Eles ficavam muito no plano teórico das ideias, né? E não faziam esse link com a realidade. E ele é que fez, né? Com muita base, de um ponto de vista católico, evidentemente, que é o ponto de vista dele. Sim. Né? O Olavo é um católico. Então ele resgata também toda uma tradição de filosofia tomista, né? De Tomás de Aquino, e indo até Aristóteles, que estava meio perdida, que já foi muito forte no Brasil, né? O tomismo já foi muito forte, mas que também estava meio esquecido. Ele resgata isso. Né? Tá. Agora tem um autor aqui também que eu acho... Também ele tem uma coisa que não é atual, mas é eterna, que é o Joseph Conrad, né? Sim. Porque o livro que você cita é A Linha de Sombra, que eu não conheço, mas o Conrad, para quem não sabe, ele é a base do Apocalipse Now. Exatamente. Né? E mesmo o Alien tem uma homenagem para o Conrad lá, porque é aquela história de você pegar a ultra civilização e ir para um lugar super selvagem. Sim. E o choque de civilizações. De civilizações, de certa forma. Sim, choque cultural, né? Choque cultural, exatamente. Ele trabalha muito isso e trabalha com conhecimento de causa, porque o Joseph Conrad, esse nome é um pseudônimo. Ele é nascido na Polônia. Na verdade... não sei se geograficamente hoje é Polônia ou Ucrânia, é uma região da Europa Central, mas ele era filho de pais poloneses, seria um polonês, digamos assim. O inglês é uma segunda língua para ele. E ele se tornou um dos maiores escritores em língua inglesa. Olha que loucura isso. Então, esse choque cultural, ele tinha esse conhecimento de causa. Dentro dele, né? E ele gostava de navegações. Então, ele foi trabalhar como marinheiro, acho que na Marinha Mercante e tal, e viajou para muitos lugares. E daí vem esses livros todos, né? Inclusive esse que inspirou o Apocalipse Now, aquela cena do barquinho que vai subindo o rio, né? O Mekong, só que era o Congo, né? No original, eu não sei se era o Congo. Na África, Na África, né? E eu tô lendo um livro dele agora, esqueci o nome, mas é o primeiro romance dele, e que é um holandês que mora na Indonésia, cercado também de uma situação, né, de primitiva e tal. Sim. E ele não... É aquele choque, ele quer voltar para Holanda rico, não consegue, e frustrante, né? Ele é o drama dele, né? E é legal como ele retrata esse momento desses choques culturais, que seria do Império Inglês, né? Então está ligado ao momento imperialista inglês, mas ele, como não era inglês, de certa maneira, ele tinha um certo distanciamento, e ele colocava de uma maneira muito neutra esse choque. Muito neutra. Ele não dizia nem que era melhor e nem que era pior, ele simplesmente mostrava o choque, né? Com todas as suas detalhes e vicissitudes. Né? E esse livro especificamente, fala um pouco dele, que eu não conheço. Esse livro ele trata também de navegação. A Linha de Sombra. Ele trata também de uma viagem numa navegação, no barco, em que há uma epidemia, né? E as pessoas começam a se adoecer. Né? Então aquele momento, aquele marasmo também, daqueles momentos de bonança, em que não tem um vento, você não consegue andar nem para frente nem para trás. Então ele mostra esses dramas, né? É bem interessante. É bem psicológico também. Tá. É bem psicológico também. E aqui um livro que é mais conhecido, que é O Médico e o Monstro, do Robert Louis Stevenson, né?
que Sim. também... esses caras são eternos mesmo, né? Ele fala de coisas que... Esse é um clássico que todo mundo fica conhecendo já nos desenhos animados, né? Que sempre tem o desenho, né, do cara que... É o Hulk, né? O Hulk é uma adaptação. O próprio Hulk, exatamente. O Hulk. E eu fui ler esse livro também já adulto, não li ainda, mas ele pode ser lido em todas as idades. Ele é muito interessante, porque ele mostra, né, essa história da dupla personalidade, né? Dessa transformação de uma pessoa. Num momento ela está de um jeito, no outro momento ela está de outro, né? O Hulk, como você falou, é um exemplo de super popular, super né? popular, exatamente. E eu leio muito quadrinhos e você vê que aquilo não é que ele se transforma e acabou, o choque das duas personalidades permanece o tempo todo, né? O tempo todo, porque depois ele vai voltar. Ele volta a ser o David Banner. Isso aí, cara. Sim. E ele volta e fala, quando eu vou virar de novo? Às vezes ele vira Hulk, mas a cabeça tá ainda David Banner ainda, e às vezes troca. Não, e aquilo para ele, no caso, né, do original, ele era um médico. E então aquilo para ele era um drama, porque ele sabia o processo, sabia o que ia acontecer. O Stevenson era médico? Não, o personagem. O personagem era médico. Então ele sabia o que ia acontecer. Dr. Jekyll, né? Dr. Jekyll e Mr. Hyde. O Dr. Jekyll era um médico e ele sabia o que ia acontecer e queria, de alguma maneira, evitar que aquilo acontecesse ou minimizar os efeitos daquilo. Então tinha esse drama psicológico também dele. Né? Que seria uma espécie de esquizofrenia, não... mais ou menos. Sim, né? Muito acentuada. Muito né? acentuada. Vamos ver outro aqui. Eu assisti esse filme há muito tempo atrás, não me lembro direito. O Leopardo, né, do Giuseppe Tomasi de Lampedusa. Sim. Queria que você falasse pouco. Esse livro eu também fui ler muito depois de ter visto o filme já algumas vezes. Porque Antonioni não, era Visconti, né? O filme é maravilhoso, do Visconti. Tem o protagonista, apesar do filme ser italiano e passado na Itália, o protagonista é o Burt Lancaster, um ator americano. Verdade, Ele é o conde, né? O príncipe, né? Ele é o príncipe. Mas tem a Cláudia Cardinale, né? O Alain Delon, que é o sobrinho dele, que casa com a Cláudia Cardinale. As pessoas, o filme é maravilhoso, mas ele não, o livro, depois o filme acaba logo depois do casamento dos dois. O livro ainda continua um pouco mais. Tá. Né? E mostra muito essa coisa da aristocracia, daquela ordem aristocrática sendo substituída por uma outra ordem. Né? Que na Itália, e especialmente na Sicília, aconteceu muito tardiamente. Né? Aquele movimento da ascensão da burguesia. Sim, e tal, que nós estamos falando desse livro passado, vamos dizer, final do século XIX. Mas esse movimento já aconteceu em outros locais da Europa muito antes. Sim. Né? Então é quase que um museu acontecendo ali vivo. Né? O filme passa essa ideia mesmo. Né? Sim. É uma coisa totalmente... Mas assim, como literatura, ele é maravilhoso porque o Lampedusa, ele é inclusive antepassado desse personagem. Ele é descendente desse personagem. Esse personagem é um antepassado dele. Tá. Entendeu? E então ele conta também com conhecimento de causa, vamos dizer assim, e de uma maneira muito bem-humorada, assim, de certa maneira. Uma escrita leve, com certo sarcasmo, mas não aquele sarcasmo ressentido. Aquilo é um humor italiano, sabe? Aquele humor realmente leve, divertido. Né? Não é como, por exemplo, se pegar os autores russos, que tratam dessa aristocracia decadente de uma maneira meio pesada, né? meio lenta, ou ressentida, ou meio... não, nesse caso não, é leve. Eu gostei muito da maneira como o Lampedusa escreveu o livro. Eu estou, por coincidência, assistindo uma série agora na HBO que chama A Idade Dourada. Você chegou a ver? Não. É o mesmo autor do Downton Abbey. E ele mostra a mesma época em Nova York, como existia essa aristocracia mais antiga, né? O velho dinheiro, né? E quando surge o novo dinheiro, que é os novos ricos, mas que vem com uma força por causa de conquistas, né, econômicas. O cara implanta o trem, e aí,
fica ricaço, começa a dar dinheiro para todo mundo assim, porque... E isso não tinha na Itália, né? A Itália era uma sociedade mais... Especialmente na Sicília. Na Sicília. Que é onde se passa o livro. É isso aí. Bom, só queria dar um intervalo agora para falar para você que a Oeste não aceita verba de nenhum governo, nenhum tipo de governo. A gente depende da sua assinatura para continuar produzindo a Oeste e crescer cada vez mais. A gente está aqui com 4 programas já e a gente pretende crescer ainda mais. Você assina a Oeste? Sim. Boa, fala um pouquinho o que você acha. Eu assino a Oeste, mais algumas mídias alternativas, vamos dizer assim. A Oeste eu já não chamo mais de alternativa, porque o perfil dos colunistas, né, é muito diferenciado. Né? É muito diferenciado. Então eu acho a Oeste ela tem um nível de colunistas que você não vai encontrar em nenhuma publicação. É isso que eu vejo. Nível alto. Nível altíssimo, né? Ana Paula. Que legal, cara. A Ana Paula é uma grande fã do Reagan. Eu sei. Grande conhecedora da literatura que existe sobre o Reagan. É verdade, cara. Ela fala muito, ela entende muito disso. Ela está escrevendo um livro, acho, até, a respeito, né? Sim. Porque o Reagan é um cara injustiçado, né? É como todo, não é esquerdista. Nos Estados Unidos ele é muito reconhecido, né? E tanto que o aeroporto de Washington chama Aeroporto Ronald Reagan. Mas assim, a imprensa e o establishment cultural, né, os professores de história, esses não gostam do Reagan. Né? Sim, pela ideologia. Pela ideologia. E lá é igual aqui, né? Como aqui, exatamente. Só que lá esse movimento conservador, tá, vamos dizer, a direita e tal, bem mais... Ele é mais organizado, ele tem uma força. Né? Aqui ela é totalmente desorganizada, primária, eu diria até. Primária Sim, inábil, ainda está aprendendo, ela está começando agora a se articular. Exatamente. Bom, assine a Oeste. Tá bom? Você vai ter aqui o Oeste Sem Filtro, que é o nosso programa diário, apresentado pela Paula Leal, com Augusto Nunes, Ana Paula Henkel e o Silvio Navarro. Você vai ter o Estúdio Oeste com o Silvio Navarro e o Flávio Morgan. E vai ter as Liberais com a Branca Nunes e a Paula Leal também. Tá bom? Assina, que você não vai se arrepender, certo? Certo. Vamos aí ao próximo. Você falou de russo, o Rei Lear da Steppe, do Ivan Turgenev. Sim. Bom, o que me chamou a atenção nesse livro para lê-lo é o nome, o Rei Lear da Steppe. Na verdade, é uma adaptação do Rei Lear. Ele conta a história do Rei Lear, só que ambientada numa situação rural lá da Rússia. Sim. Né? A história do Rei Lear, todo mundo sabe, é aquela que o rei chama as filhas e faz uma partilha em vida, dizendo, você vai ficar com essa metade, você vai ficar com essa metade, eu já quero me aposentar e vocês só me mantêm aqui, mas podem tocar tudo. E depois tem aquele momento, e tem uma terceira filha que, no Rei Lear, ela foi preterida pelo pai, e ele depois descobre que ela era a única que o amava, porque as outras duas imediatamente já o traem e começam a não dar mais a comida que ele gosta, tira os seguranças dele, tira isso, tira aquilo, e ele se vê injustiçado. E ele conta um episódio parecido que acontece na Rússia, em que um pequeno proprietário rural lá faz também essa partilha para as filhas e tem uma ingratidão. Então o livro é sobre ingratidão. Né? E é Rússia czarista, século XIX. Rússia czarista, exatamente. É incrível, né? Como tem livro nessa época. Sim, o Turgenev é um escritor mais ou menos contemporâneo aí do Dostoiévski, Tolstói, mais ou menos do século XIX. Mas ele é um escritor, na minha opinião, mais leve. Mais leve, e ele era mais popular até na época. Justamente por isso. Né? Ele tinha um estilo mais afrancesado, digamos assim, contava a história de uma maneira mais leve, sem aquelas sagas enormes, né, que esses outros dois que eu mencionei adotavam. Né? E aqui um livro muito, muito atual, que é o 1984, do George Orwell. Cada vez mais atual. Sim, né? Esse livro cada vez merece ser relido a cada 10 anos, pelo menos. Né? E hoje, se você não leu esse livro, eu recomendo leia, porque ele explica muita coisa do que está acontecendo aí. Né? Quando eu li esse livro a primeira vez em 1984. Olha só. Eu era um adolescente, né? Tinha 16 anos.
E falei, bom, foi uma profecia que não deu certo. Né? Porque então ele era considerado na época quase que uma ficção científica, de certa maneira. Porque a época estava diferente de hoje. Totalmente, aquela coisa da observação e tal, né? Da vigilância, né? Do panoptismo. Né? E hoje, com os meios tecnológicos e a internet e os celulares, ele se tornou uma realidade. Tudo que você faz, fala, pensa quase, alguém está observando. Essa coisa também, né? A verdade é mentira, né? Sim, esses outros conceitos que ele traz também da nova língua, né? Da deturpação das palavras, né? Do refazimento do passado, né? Quer dizer, o protagonista do livro, que chama Winston, a profissão dele, no estado totalitário em que ele morava, era de ficar reescrevendo a história. Nossa. Ele era tipo um jornalista, mas como o governo mudava de posição em alguns assuntos, ele tinha que ir lá nos jornais antigos e apagar e reescrever tudo que contrariasse a nova determinação, para não ficar contraditório. Entendeu? Então o papel dele era reescrever a história, digamos assim. Não, é stalinismo puro, né? Sim. Ele foi escrito quando? Na década de 30, Esse livro, né? Não, ele foi lançado em 1948, 49. Tá logo após a Segunda Guerra. Sim. Provavelmente ele já estava sendo gestado antes. Tá. Mas ele foi... Porque o Orwell era um socialista. Ele acreditava no socialismo de alguma maneira e demorou para cair a ficha do que é o socialismo real. Demorou muito para cair a ficha. Tem até um filme, o Dr. Jones. Não sei se você viu esse filme, que é baseado num livro. É um jornalista que foi para a Rússia, ainda na década de, imagino, 20, e foi clandestinamente para a Ucrânia e testemunhou o Holodomor, que é aquela fome que foi um verdadeiro genocídio que aconteceu na Ucrânia. E o filme até chama Mr. Jones, que é o nome desse jornalista, era um jornalista americano. Mas ele foi para lá para fazer uma entrevista com o Stalin, para o Stalin explicar para ele como que os planos plurianuais estavam dando tão certo. Porque o establishment da imprensa, do New York Times, todos acreditavam nas mentiras que vinham de lá. E quando ele vai para lá, ele vai para um hotel e tem lá o correspondente do New York Times, está hospedado no melhor hotel, com tudo de bom e do melhor, com festas e mulheres, etc. E ele escreve o que o governo quer que ele escreva. Totalmente comprado, uma coisa corrupta. Entendeu? O filme chama Sombra de Stalin. O título brasileiro. O título original é Mr. Jones. O filme, o título brasileiro é esse mesmo. Mas é incrível isso, quer dizer que o New York Times já naquela época já caía na conversa. Exatamente. Nossa, cara. E aí nesse livro mostra uma cena em que ele volta depois, acho que para Londres, e vai ter um jantar, um almoço com 2 outros jornalistas, e um deles é o George Orwell. Tá. E o George Orwell, assim, meio que assim, reticente em acreditar nos relatos que ele estava trazendo. Porque a ficha do George Orwell demorou para cair sobre o socialismo real. Nossa, ele era um socialista fabiano, digamos assim, que acreditava na igualdade e tal, mas... Deu no que deu. Deu no que deu. Vamos ver mais um aqui. Esse eu fiquei curioso. Noite em Caracas, Karina Sainsborgo. Eu não tenho a menor ideia desse livro, o que é. Esse livro no Brasil ele é pouco conhecido, mas ele é um livro relativamente recente. Ele foi escrito já após Hugo Chávez, pós-Revolução Bolivariana, digamos assim. Ele é meio autobiográfico até. Ele conta a história de uma moça que mora lá na Venezuela e que vê a tomada do poder por esse grupo do Hugo Chávez, né? E vai ficando com medo porque eles invadem, eles tomam posse de apartamentos vazios. No prédio dela um apartamento foi invadido e são pessoas muito truculentas e ela vai ficando vendida. Ela não tem forças para lutar, então é um livro sobre fuga quase, sobre medo.
É um livro sobre medo. Então mostra o medo que ela sente dessa situação e ela então toma a decisão de fugir da Venezuela. E ela traça lá um plano e sai da Venezuela. É ficção ou é... É ficção, é um romance, mas tem inspirações, eu acredito, na vida dela, acredito. Tá? Mas é um livro que fez muito sucesso, tem traduções, eu não me lembro agora, assim, 20 ou 30 línguas. É um livro muito... Foi publicado em muitos países, principalmente de língua espanhola, mas não só. Fez muito sucesso. No Brasil não fez tanto sucesso, curiosamente. Mas é um livro que vale a pena ser lido porque ele é muito bem escrito. Então, é uma história de medo, vamos dizer assim. Sei. Hã? Noite em Caracas, Karina Sainsburgo. Esse aqui também é 7 tipos de ateísmo, de John Gray. Esse é um livro de filosofia. O John Gray é um filósofo inglês, talvez por muitos ele é considerado o maior filósofo vivo. Ele é um cara muito conhecido, muito renomado. Ele tem uma filosofia assim, totalmente ateia, no sentido de que ele não crê em nenhum tipo de transcendência, vamos dizer assim. O livro mais conhecido dele, que chama Cachorros de Palha. Você ouviu falar. Ele é muito conhecido, esse livro. Ele basicamente diz que, nós somos bichos. Tudo que a gente faz é movido pelo instinto. A razão não tem papel nenhum. A razão, o papel dela é explicar o que você já fez em uma roupagem racional. Mas a decisão e o ato, ele é movido pelo instinto. Essa é a visão dele do ser humano, né? Que eu achei muito curiosa. Muito curiosa. E eu acho que tem muito de real também. Muito de real. Eu não sei se é 0, se é 1, se é 10, se é 20, se é 50%, mas que boa parte das nossas decisões nós tomamos por instinto, eu não tenho a menor dúvida. E esse livro, ele é um livro que ele diz o seguinte: tá bom, eu sou ateu e tal, mas a maioria das pessoas e das ideologias e das ideias que se dizem ateias não são ateias. Elas se fingem ateias, mas elas adotam um outro tipo de divindade com outros nomes, inclusive o marxismo. Que é uma estrutura, eu acho uma estrutura super religiosa. Sim, né? Exatamente. E ele, no livro, ele prova isso de uma maneira muito clara. Ele não fala só do marxismo. O marxismo é um desses 7 tipos. Ele fala de 7 tipos. Você se lembra de mais algum assim? Ele fala desse humanismo, esse transhumanismo, humanismo, né, de que o homem está acima de tudo, o ser humano está acima de tudo. Ele vê isso também como uma maneira, um tipo de religião. Né? Isso é incrível, cara. Esse livro é muito interessante. Nossa. Porque mas é um livro assim, de filosofia, para quem gosta de filosofia, de ir a fundo nessas questões, né? Porque eu sempre falo sobre isso, existe uma certa arrogância do ser humano, né? Nós somos racionais, o resto é uma bobagem, não sei o quê. E eu acho isso incrível, cara, porque nós somos animais, nós somos, né? Nós somos... Ontem eu comecei a ver uma série curta, um documentário da onde? Acho que é Netflix, não sei. Sobre aquele festival de Woodstock 99, não sei se você viu isso. 99? 99, eles quiseram repetir o 69, 99. Não, paz e amor, tudo. E aquilo deu tudo errado, né? Nossa, cara, é uma selvageria, porque aquilo foi feito de um jeito para liberar essa selvageria das pessoas, né? Ou é perturbador, tipo pesadelo, porque você vê o ser humano... Que ponto chegou, né? Mas eu acho que é interessante você ter lembrado isso, porque 69, o Festival de Woodstock, ele foi meio que anárquico, mas assim, predominava na época uma filosofia meio hippie, que era uma espécie de um niilismo, paz e amor, idílico, a natureza, né? E solidariedade, amor e tal. Essa filosofia hippie, ela está totalmente descartada já, não existe mais isso. Né? O que existe um pouco ainda é a da nova era, quer dizer que esse filosofia hippie virou meio que esse misticismo nova era, tempo, mas já num nível de força cultural muito menor, né? E a boa parte desses hippies viraram ou
pessoas totalmente integradas na sociedade, os yuppies que vieram logo depois, né, e tal, ou se transformaram em pessoas totalmente hedonistas, porque aquele niilismo que era a base da filosofia hippie, né, bom, não existe Deus, não existe nada, né, existe só a paz e o amor, eu não tenho que buscar nada, né, quando isso se esvaziou, que foi uma coisa natural com o tempo, que essa filosofia idealista fosse se esvaziando, o que sobrou? Sobrou o aqui e agora, né? Esse hedonismo. Bom, se é o aqui e agora, então eu vou buscar o prazer. Né? Vou buscar o prazer. Quem trata muito disso, esse final meio que patético, essa decadência do movimento hippie, é o Michel Houellebecq, que é um dos autores que eu faço resenha. Ah, tá. Qual que é, meu? O Michel Houellebecq é o nome dele. Ah, tá aqui, Plataforma. Esse é um dos livros dele, ele tem muitos livros interessantíssimos, é considerado um dos maiores escritores vivos, ele é um francês. Tá. E o establishment cultural francês não gosta muito dele, apesar de ele já ter recebido vários prêmios e tal. Ele como escritor, ele é maravilhoso, porque ele adota essa temática de mostrar essa decadência, esse vazio, né? Todos os livros dele, os protagonistas são pessoas vazias, que vivem... Normalmente são pessoas solitárias, que vivem sozinhas, que são viciadas em pornografia, que estão preocupadas, assim, não tem nenhum interesse maior em nada, sabe? Assim, são pessoas, assim, efêmeras. Muito atual isso. Super atual. Não acreditam em nada, não tem valores. Né? O livro mais famoso dele, que deu mais polêmica, chama Submissão. Você deve ter ouvido falar dele, que ele conta a história da França, num hipotético momento, acho que em 2030 e pouco, em que você tem uma eleição para presidente, em que vai para o segundo turno a Marine Le Pen e um candidato do Partido da Fraternidade Muçulmana. Eu ouvi falar assim. E aí ganha. Super polêmico. Quem ganha a eleição, porque toda a esquerda apoia, é o Partido da Fraternidade Muçulmana. E ele o protagonista desse livro é um professor universitário da Sorbonne, mas com esse perfil que eu falei. E aí ele vai vendo que alguns colegas dele lá da Sorbonne começam a se converter ao islamismo. Daí eles perguntam, mas por que você está se convertendo ao islamismo? Eu falo assim, bom, porque aí eu posso... o governo abriu aquela outra universidade ali que é muçulmana, mas para lecionar lá eu tenho que ser muçulmano. Nossa, e eu tenho algumas vantagens. Eu posso ser polígamo, se eu namorar as alunas, ninguém vai reclamar. Então ele mostra esse vale tudo, é um hedonismo vazio. E existe essa ligação que pouca gente comenta entre esquerda e esse radicalismo muçulmano, né, cara? É uma aliança esquerda, é uma aliança tática. É uma aliança tática, mas que, evidentemente, se os muçulmanos chegarem ao poder, um dos primeiros que vão sofrer a repressão vão ser os esquerdistas, que são ateus, a maioria. Que são feministas, que são, tá certo? Quer dizer, porque o islamismo, eu não estou criticando aqui, não, mas eles têm valores, princípios muito sólidos, né? Tanto em termos de crenças religiosas, quanto da posição da mulher, do homem na sociedade, etc. E ainda que existam várias nuances entre vários tipos dentro do islamismo, isso é inegável, claro. Mas assim, ninguém vai discutir que a sociedade ocidental, ela é esse feminismo da sociedade ocidental, essa política identitária, né, que a gente tanto hoje a pauta da sociedade ocidental é essa. Nos países islâmicos isso não tem lugar. Vai chamar de todos no Irã para ver o que acontece. Não tem lugar. Então, assim, é uma contradição absurda. É uma aliança tática. A aliança tática qual é? Para derrubar a cultura ocidental, vamos dizer, que vem do século da Revolução Francesa para cá, vamos dizer assim, ou até um pouco antes. Mas é para derrubar isso. Os esquerdistas acham, não, nós vamos derrubar isso, vamos pôr o socialismo no lugar. Só que pode ser que o plano não funcione. Né? É isso mesmo. Cara. Aliás, até se permite pegar um gancho, claro. tem um pensador francês,
que é tradicional. Ele é chamado de tradicionalista, René Guénon. Não sei se René Guénon, não. Ele é muito conhecido, tal. E ele, na virada do século XIX para o XX, ele disse o seguinte: culturalmente, o cristianismo não tem mais força para ser o pilar da sociedade ocidental. Tá. Se for depender do cristianismo, a sociedade ocidental vai se desintegrar. Nossa, cara. Né? Olha o momento em que ele falou isso. Cara, Na virada do século XIX para o XX. E aí o que ele falou? A única solução para o Ocidente é se converter ao islamismo. Para não se desintegrar. Isso quando ele falou? Na virada do século XIX para o XX. E ele se converte. Nossa, cara. E ele se converte, se torna lá um mestre, um imã sufi. Nossa, cara. E eu fiquei muito curioso, até quero estudar mais sobre esse personagem, porque ele, de certa maneira, foi um visionário. Verdade. Né? Não sei se a solução que ele deu é a correta. O Olavo, por exemplo, Olavo de Carvalho, conhece bem a obra dele e tem uma divergência radical, porque o Olavo é um católico e ele acredita que não, que a Igreja Católica pode e ainda tem condições de ser esse pilar. Então, na visão do Olavo de Carvalho, esse pilar seria um refortalecimento da Igreja Católica. Mas o Guénon não. O Guénon fala, não, essa é a esperança perdida. Entendeu? Então... Nossa, cara. E realmente é uma questão fundamental, super interessante, né, cara? Porque realmente a Igreja Católica hoje não pode ser, não dá para ser pilar. É difícil, né, cara? É difícil imaginar a Igreja Especialmente Católica. Especialmente a CNBB. O que é isso? É difícil imaginar a Igreja Católica com todas as divisões dela e consiga voltar a ser um pilar, né, de referências morais ou culturais para a sociedade. Eu tenho dificuldade de imaginar isso. Talvez o cristianismo... Eu conheço muita gente que, até de forma racional, pessoas cultíssimas, que já na maturidade se reconvertem ao catolicismo, digamos assim, que tinha sido ou abandonado ao longo da vida, ou que vinham de uma família protestante ou de outras, e que se convertem ao catolicismo já não como uma opção de fé, mas como uma opção racional, acreditando nisso, de que a única viabilidade de reconstrução cultural, social seria... Mas eu tenho dificuldade de acreditar que isso seja viável. Essa altura, né? Sim. E você tem religião, cara? Eu venho de família católica, mas fui abandonando e hoje eu me considero uma pessoa sem religião. Sim. Mas não é ateu, ou é? Pode falar à vontade, cara. Não é muito polêmico, né? Não é interrogatório, assim, não. É só curiosidade. Porque você fala de vários livros sobre religião. Até a minha editora, ela ao ler o livro e tal, ela falou assim: eu vi como fio condutor de todas essas resenhas essa dicotomia entre ordem e caos. Né? E a busca de uma ordem. Então, digamos que eu esteja no momento, podemos descrever que eu seria um agnóstico em busca de uma ordem, vamos dizer assim, entendeu? Sim, mas assim, ainda, como eu te falei, tenho dificuldade de identificar que ordem seria essa viável no mundo atual. Sim. Tá. Muito bom. Gostei, cara. E aqui tem esse Veredito em Canudos, Sándor Márai. Sim, esse livro é super interessante. O Sándor Márai é um grande escritor húngaro, é um daqueles grandes intelectuais e escritores que durante a época da Cortina de Ferro, eles não eram conhecidos no Ocidente, e que com a queda da Cortina de Ferro começaram a aparecer para nós esses talentos, né, esses grandes gênios, e começaram a chegar no Ocidente que até então não tinha acesso a esses caras. Não tinha esse intercâmbio cultural por causa da Cortina de Ferro. Ele é um desses escritores. E ele é muito conhecido. E um dia eu estava numa livraria, mexendo lá nas estantes, né? Uma livraria de livros físicos, que eu ainda frequentava na época. Eu parei, depois eu posso explicar por quê. E eu olhei lá e vi lá Sándor Márai, comecei a olhar. Veredito em Canudos. Falei, Canudos? Eu fiquei curioso. Canudos, como que o Sándor Márai, um húngaro,
conhece essa história e tal. E realmente o livro é sobre a Guerra de Canudos. Nossa, cara. O livro é sobre a Guerra de Canudos. Ele conta a história de primeiro, começa com uma entrevista coletiva do Marechal Bittencourt, explicando lá, respondendo algumas perguntas. E depois surge uma personagem que começa a debater com ele algumas coisas em inglês, mas que era uma sobrevivente da Guerra de Canudos, da recém-acabada Guerra de Canudos. Essa entrevista seria logo após o massacre, vamos dizer assim. Tá. Aí aparece essa senhora e começa a conversar com ele em inglês, e ela era estrangeira, austríaca, mas que tinha ido parar lá e ela estava defendendo aquelas pessoas. Então o livro mostra isso que você falou no começo da nossa conversa, esse choque cultural. Eu falo isso na resenha. A Guerra de Canudos foi um choque cultural, um choque de civilizações. Você tinha a civilização brasileira do Rio de Janeiro, dos grandes centros, europeizada, digamos assim, e você tinha um grupo de pessoas excluídas da sociedade, culturalmente excluídas, né, mais do que uma questão econômica, que acreditavam, tinha uma religiosidade profunda, que acreditavam em certo e errado, que acreditavam em pecado, que acreditavam em céu e inferno. E essas pessoas começam a se reunir nesse lugar, inspiradas pelo Antônio Conselheiro. Como se ali fosse um local onde as pessoas iam viver conforme os mandamentos de Deus. É tipo o Afeganistão, mas... É como o Afeganistão, é mais ou menos isso, exatamente. A sua analogia foi perfeita. É perfeita. A guerra do Afeganistão, essa última, tem uma foto famosa, né, que mostra lá a agenda ONU, não sei o quê, e tem os talibãs na frente com as espingardas e aqueles... É isso. É isso, cara. Esses caras, imaginam o Talibã e a Agenda ONU 2030. Você entendeu? Não existe essa ligação. E a Guerra de Canudos foi mais ou menos isso. E eu falo no final da resenha isso, que do jeito que o nosso establishment cultural, a imprensa, ela exclui e vilaniza essas pessoas que têm uma visão de mundo diferente, que na visão deles é ultrapassada. Os evangélicos são os exemplos aqui no Brasil. Ainda que existam alguns nichos de igrejas evangélicas mais voltadas para a elite, o grosso, 90% dos evangélicos é gente pobre, é gente da base. E essas pessoas não conseguem ser entendidas pela elite. A elite olha de cima para baixo para essas pessoas. Você concorda comigo? Exatamente, Né? A mesma elite que vai na igreja... Desprezo, né? Tem desprezo. Com desprezo. A mesma elite que respeita ainda a Igreja Católica, porque na Igreja Católica existe uma elite cultural, né? A Igreja Católica é um repositório de muito conhecimento, de muita herança cultural. Ela não vê isso nos evangélicos. E ela trata os evangélicos com desprezo. E na Guerra de Canudos foi exatamente isso. Não eram monarquistas, não tinha nada disso. Eles não, entendeu? O monarquismo, talvez, deles fosse no sentido de que talvez no monarquismo havia um respeito maior à religião, digamos assim, na monarquia do que na república depois. Né? Mas só por isso. Não é que eles eram contra a república. Eles não eram politizados. Eles não eram politizados. A dicotomia que havia aí era cultural mesmo. Era um choque cultural. E eu vejo que nós estamos caminhando para isso. Estamos caminhando para... As pessoas não se conversam mais. Você vê essas pessoas todas que estavam aí na porta dos quartéis. Então, a grande maioria delas, elas se sentem excluídas do sistema político, não se sentem representadas. Não é isso? E eu acho que isso acontece não só lá, mas não só politicamente, mas culturalmente, principalmente culturalmente. Nas escolas, as pessoas elas têm que ficar quietas, senão elas são humilhadas. Senão, Exatamente, cara. Então vão logo vão começar a aparecer canudos por aí. Sim. E por que você não vai mais em livraria física? Não vou mais em livraria física, porque até você conseguir chegar na estante que você quer, você passa por tanta coisa de lavagem, que eu acho que é uma verdadeira lavagem cerebral.
que é a pauta ideológica cultural atual. Então você tem uma mesa só de livros sobre racismo estrutural, depois uma outra mesa só sobre feminismo, depois sobre cultura geral mesmo, sobre literatura, sobre filosofia. Isso não existe mais. Só existe cultura engajada. Para você achar esses grandes autores, você tem que chamar o vendedor e falar onde fica o Jorge Luiz Borges. Ele vai te levar lá no fundo, uma estantezinha perdida lá. Enquanto isso, em destaque, uns livros horrorosos que não acrescentam nada, só política da mais rasa. Não é isso? Então eu parei de ir em livraria porque estava me irritando isso. Cara, exatamente, cara. Eu também parei em... Tá tudo aqui agora, o que eu quero. Aqui ninguém me ofende, aqui ninguém me chama de idiota, sabe? Realmente você entra lá, Fernando Moraes, primeira coisa que você vê em qualquer livraria. 5 biografias do Lula. 5 biografias. Não, chega, eu não sou idiota. Às vezes pode enganar outros, mas, né? A gente sabe que isso é... Tem uma pauta por trás. Tem uma pauta. Realmente é isso, essa coisa da identidade cultural, sexual, não sei o quê. Eles querem que a gente engula isso, né? De um jeito... ninguém é contra discutir nenhum assunto. É claro, discutir. Mas assim, é óbvio que tem uma manipulação de pauta nisso. É óbvio que existe uma manipulação, porque não é a maioria que está interessada nesse foco único. Né? Isso é de uma minoria para tentar manipular e fazer uma propagação forçada disso. Exatamente. Não é? Bom, a gente infelizmente está batendo 1 hora. Eu queria só falar do último livro aqui, que é do autor Abel Ferreira, que chama O Palmeiras vai ganhar tudo em 2023. Você sabe que um dos livros que eu estou lendo hoje é o do Abel Ferreira. Esse é o mais importante de todos, cara. Você falou dos seus livros, legal, tal, mas, Abel Ferreira, esse é... Uma figura, realmente, hein? Mas olha, de quantos livros você comenta? 33. Então você, leitor, que você vai ler esses 33 livros? Você não vai ler, nem eu vou ler, vai ser difícil. Então, grande pedida, a análise que o Ricardo Pique Braga faz, se chama Deus, o Diabo, História e Cultura, resenhas aleatórias. Vale a pena, vocês viram por aqui que é muito legal mesmo. Tá bom? Ricardo, super obrigado. Eu que agradeço. Foi um prazer foi estar super aqui. legal. Esse papo a coisa fluiu bem, graças ao seu talento. E foi muito gostoso. Eu estou saindo mais culto hoje, sem dúvida. Tem menor do hoje, eu aprendi um monte de coisa aqui, sabe? Então, assine Oeste. Nós dependemos de você. Esse programa depende de você também. Tá certo? E agradeço muito a sua presença e até a próxima. Roda a vinheta. Que Gugla Mugla.